Há um instante na jornada de cada um ponto de inflexão inesperado, onde algo profundo se altera em nosso interior. Não se trata de tristeza, nem de fúria, mas de uma sensação mais visceral. A alma parece exausta de sustentar o fardo das expectativas alheias, de manter laços que apenas consomem nossa energia vital, de tentar nos moldar, a encaixar em espaços que já não nos servem. É nesse exato momento que se inicia o que Carl Jung descreveu como o princípio do genuíno processo de individuação, o instante crucial onde a persona se desfaz e o ser autêntico começa a emergir. Curiosamente, esse despertar não se anuncia com estardalhaço. Não há sinais celestiais ou datas marcadas em um calendário cósmico a indicar. Hoje é o dia da sua libertação. Não, ele irrompe quando menos se espera, mas quando a alma mais anseia por ele. Emerge após inúmeras noites em que tentamos nos persuadir de que as coisas melhorariam, que talvez, se nos transformássemos, se nos esforçássemos incessantemente, se ignorássemos aquela voz interior que clamava que algo estava fundamentalmente errado, então, finalmente, tudo se harmonizaria. Mas essa harmonia nunca se concretiza, e é em meio a essa exaustão emocional que brota a decisão de dizer basta. Para Jung, esse instante representa um chamado do inconsciente, não um mero capricho ou uma simples reação emocional. É uma mensagem profunda da psique, um grito silencioso que ecoou por anos, aguardando ser ouvido. É o alvorecer de uma jornada irreversível, pois, uma vez que decidimos abandonar o que não nos pertence, uma vez que ousamos trilhar o caminho rumo à nossa autenticidade, não há mais retorno. A pessoa que fomos outrora começa a se dissipar, e em seu lugar surge um novo ser, mais forte, mais consciente, mais genuinamente você. Muitos não compreendem que dizer basta não é um ato de insurreição, mas sim uma demonstração de amor próprio. Não é o fim, mas sim o princípio. Mas por que essa decisão se revela tão árdua? Por que, mesmo conscientes de que algo nos prejudica, enfrentamos tamanha dificuldade em nos desvencilhar? Jung elucidou essa questão de maneira tão perspicaz que a aceitação pode ser dolorosa, pois construímos nossa identidade em torno daquilo que nos inflige sofrimento. Talvez você ainda não tenha se dado conta, mas, por anos a fio, você tem repetido a si mesmo a mesma narrativa. Você justificou a dor com frases como: as coisas são assim, nada posso fazer para mudar, talvez eu mereça isso, ou e se eu acabar sozinho? Seu inconsciente internalizou essas ideias como verdades inquestionáveis, e isso moldou sua realidade. Você permaneceu em relacionamentos que não contribuem para o seu crescimento, em empregos que sufocam seu espírito, em dinâmicas que apenas o desgastam. E o pior de tudo é que uma parte de você chegou a acreditar que essa era a norma, que assim era a vida. Mas não é. Jung nos ensinou que a alma busca incessantemente sua própria evolução, e essa evolução implica em nos desvencilharmos daquilo que já não ressoa com o nosso ser autêntico. No entanto, para que essa libertação ocorra, é necessário atravessar um processo doloroso, mas profundamente transformador: o encontro com a sombra. A sombra compreende tudo aquilo que você reprimiu, as partes de você que aprendeu a ocultar, os desejos, pensamentos e emoções que considerou inaceitáveis. Mas a sombra não se dissipa simplesmente porque você a ignora. Pelo contrário, ela se manifesta em sua vida de maneiras sutis, porém constantes, nos padrões que você repete, nos relacionamentos que o ferem, na ansiedade que você não consegue explicar. E aqui reside o ponto crucial. Quando você diz chega, você está confrontando sua sombra de frente.
Você está desafiando o sistema de crenças que o aprisionou. Você está, de certa forma, morrendo para poder renascer. Por isso dói. Por isso é tão difícil, porque você não está apenas se desprendendo de uma pessoa, de um emprego, de uma situação. Você está soltando uma versão de si mesmo, uma versão que o acompanhou por anos, que foi seu refúgio, sua desculpa, sua zona de conforto, mas que já não lhe serve mais, que já não é mais você. Pare um instante e reflita. Quais pesos você tem carregado que já não lhe pertencem? Quais chegas sua alma anseia por dizer? Quando você decide soltar, o inconsciente reage. Inicialmente você sentirá medo, você duvidará, se questionará se tomou a decisão correta, e é nesse ponto que muitos recuam. Mas aqui reside algo fundamental que você precisa internalizar. O medo não é um indício de que você errou, mas sim um sinal de que você está em processo de mudança. O inconsciente resiste à mudança. Sua função é mantê-lo no conhecido, no previsível. Mas a alma tem um propósito diferente, e é aqui que a verdadeira luta interna se inicia, a batalha entre o conforto do velho e a incerteza do novo. Mas se você conseguir se manter firme, se atravessar o caos inicial sem retroceder, algo extraordinário acontece. Você começa a recuperar sua energia vital. Jung descreveu isso como uma espécie de renascimento psíquico. Por anos, sua energia esteve dispersa, aprisionada em dinâmicas que o impediam de florescer. Cada vez que você tolerou uma situação indesejada, cedeu uma parcela de sua vitalidade. Cada vez que reprimiu uma emoção por receio da rejeição, você se distanciou um pouco mais de sua essência. Mas quando você toma a decisão de soltar, toda essa energia retorna a você. É um processo quase mágico. O que antes parecia impossível, de repente se torna claro. O que antes importava tanto, subitamente perde relevância. E o que antes você acreditava necessitar, repentinamente deixa de fazer sentido. Se você já vivenciou essa recuperação de energia ao se libertar de algo, compartilhe sua experiência. Sua história pode inspirar outros, mas há algo mais, algo que nem sempre nos contam, algo que só se descobre ao atravessar esse processo. O amor próprio que emerge após dizer chega é incomparável a qualquer outra forma de afeto. É um amor que não depende de validação externa, que não necessita de aprovação. É um amor que brota de dentro, da certeza inabalável de que você é suficiente, exatamente como é. E quando você descobre isso, quando experimenta esse nível de amor por si mesmo, sua vida se transforma para sempre. Você para de buscar no exterior o que sempre residiu em seu interior. Para de se contentar com migalhas, pois compreende seu verdadeiro valor. Para de esperar que alguém o salve, pois percebe que sempre teve o poder de se autossocorrer. E é nesse exato momento que tudo começa a se alinhar. Não porque o universo o recompensa por ter tomado a decisão certa, mas porque você finalmente está em sintonia com o que sempre lhe pertenceu por direito. Os relacionamentos se transformam, novos caminhos se abrem, oportunidades surgem, não porque você esteja agindo de maneira diferente, mas porque finalmente você está sendo você. Mas esse processo não se encerra aqui, pois, uma vez que você descobre esse amor próprio, há algo mais que precisa ser feito, algo que determinará o curso do restante de sua jornada. Quando você começa a experimentar o amor próprio, que floresce após dizer chega, sua percepção do mundo se altera. Antes, você costumava justificar comportamentos tóxicos, minimizar sinais de alerta e tolerar aquilo que, no fundo, sabia estar errado. Mas agora, com essa nova consciência de si mesmo, você não consegue mais ignorar o que antes passava despercebido. É como se você tivesse despertado de um longo sono e pela primeira vez visse a realidade sem filtros.
O que antes parecia normal, agora se torna insuportável. As desculpas que você outrora oferecia a si mesmo já não fazem sentido. E é aqui que ocorre uma das transformações mais profundas. Você começa a enxergar as pessoas como elas realmente são, e não como gostaria que fossem. Por anos, você se convenceu de que, se esforçasse o suficiente, poderia mudar alguém, poderia fazê-la enxergar seu valor, poderia ser tão bom, tão compreensivo, tão leal, que mais cedo ou mais tarde receberia o amor e o respeito que merecia. Mas agora você compreende que essa nunca foi sua responsabilidade, que não importa o quanto você ame alguém, você não pode preencher o vazio de uma pessoa que não deseja preenchê-lo por si mesma. Jung explicava que, quando uma pessoa não integrou sua sombra, ela projeta seus próprios conflitos internos nos outros. É por isso que, em muitos relacionamentos, as mesmas dinâmicas se repetem indefinidamente. Uma pessoa que não enfrentou sua própria escuridão buscará inconscientemente alguém que sirva como espelho para projetar seu caos. E se no passado você foi essa pessoa, se permitiu que alguém descarregasse em você suas feridas, sem assumir responsabilidade por elas, foi porque não havia percebido algo fundamental. Você não estava ali para curá-la, mas para aprender a se curar a si mesmo. Você consegue identificar padrões repetitivos em seus relacionamentos? Que reflexões essa perspectiva de Jung traz para você? Mas quando você diz chega, quando se recusa a continuar nessa dinâmica, algo inesperado acontece. As pessoas que antes o controlavam com culpa, manipulação ou promessas vazias começam a mostrar sua verdadeira face. Talvez reajam com raiva, talvez tentem fazê-lo se sentir culpado, talvez lhe digam que você mudou. E a verdade é que elas estão certas. Você mudou. Você não é mais a pessoa que aceitava o inaceitável. Você não é mais quem silenciava sua voz por medo de perder o amor dos outros. Esse amor próprio não é um sentimento passageiro, é uma construção interna que, uma vez consolidada, se torna a base sobre a qual você edifica toda a sua vida. Mas, para que esse amor floresça plenamente, você precisa enfrentar a prova mais difícil de todas, a solidão. Porque quando você decide soltar o que não lhe faz bem, resta um vazio, um espaço que antes era ocupado por relacionamentos, hábitos e crenças que, apesar de dolorosos, eram familiares. E nesse vazio, nessa incerteza, surge o medo de ter cometido um erro, o medo de estar sozinho, o medo de não encontrar algo melhor. Mas aqui você precisa se recordar do que Jung ensinou. O inconsciente não busca conforto, busca transformação, e toda transformação envolve um período de caos antes que a clareza se manifeste. Durante esse processo, é natural que a nostalgia o faça duvidar, que haja momentos em que você sinta falta do que deixou para trás, não porque o queira de volta, mas porque sua mente ainda não se acostumou com a liberdade. Mas essa sensação de perda é apenas transitória, porque no fundo, há algo que você sabe com certeza. Você nunca mais poderia voltar a ser a pessoa que foi antes de despertar. E é exatamente nesse momento que você começa a atrair algo completamente diferente. Não porque esteja desesperado para preencher o vazio, mas porque agora você vibra em uma frequência distinta. Jung dizia que aquilo que experimentamos no mundo exterior nada mais é do que um reflexo do nosso mundo interior. Quando você estava fragilizado por dentro, quando não se valorizava, atraía pessoas e situações que reforçavam essa crença. Mas agora que reconheceu seu valor, agora que entendeu que o amor próprio não é negociável, tudo se transforma. As pessoas com quem você costumava se relacionar já não se encaixam mais em sua vida, não porque você as afastou, mas porque elas já não ressoam com você.
Situações que antes você tolerava agora se tornam intoleráveis. E, em vez de se questionar se está sendo exigente demais, você percebe que simplesmente está estabelecendo um novo padrão. Você não aceita mais menos do que merece, não porque se ache superior, mas porque finalmente se tornou alguém que se respeita. Como você lida com os momentos de vazio após se libertar de algo? Que aprendizados você teve nesse processo? É aqui que muitos vacilam, onde retrocedem, porque o processo de transformação não é linear. Existem momentos em que você sente que está avançando e momentos em que parece estar regredindo, mas a chave reside em não se deixar levar pela incerteza. Jung alertava que o maior perigo no caminho da individuação é o medo do vazio. E o vazio pode ser aterrador, mas o que nem sempre nos ensinam é que o vazio é o espaço sagrado onde o novo pode florescer. Se você preenche esse espaço muito rapidamente, se retorna ao que já conhece por medo da incerteza, você nunca descobrirá o que realmente estava destinado a você. Por isso, depois de dizer chega, depois de soltar o que não lhe faz bem, o passo mais crucial é permitir-se estar nesse vazio, senti-lo, explorar quem você é sem todas essas cargas emocionais. Porque algo extraordinário acontece quando você resiste à tentação de preencher o espaço com qualquer coisa. A clareza emerge, aquela clareza que antes parecia inatingível. Aquela compreensão profunda de que você não precisa de nada externo para se sentir completo. E quando você alcança esse ponto, quando realmente compreende o que significa amar a si mesmo de verdade, sua vida começa a responder de maneiras que você jamais imaginou. Porque agora você não age mais a partir da carência, mas da abundância. Você não busca amor, você irradia amor. Você não implora por atenção, você a atrai. Você não se contenta com o mínimo porque conhece seu valor. E essa energia, essa nova versão de você, começa a se refletir em tudo ao seu redor. As pessoas que entram em sua vida não vêm mais para subtrair algo de você, mas para compartilhar algo com você. As oportunidades que antes pareciam inatingíveis agora estão ao seu alcance, não porque o mundo mudou, mas porque você mudou. Agora que você compreendeu essa verdade, quero lhe pedir algo. Não guarde essa mensagem apenas para você. Compartilhe esse conhecimento com alguém que precisa ouvi-lo, alguém que ainda está preso no mesmo ciclo do qual você conseguiu se libertar. Porque o que você acabou de ouvir não é apenas uma reflexão, é uma ferramenta de transformação. Deixe seu comentário aqui embaixo e me diga o que mais ressoou em você nessa mensagem. Quero saber em que estágio desse processo você se encontra e o que aprendeu com sua própria jornada. E se este conteúdo tocou sua alma, ajude-me a levar essa mensagem a mais pessoas. Compartilhe este vídeo, inscreva-se no canal se ainda não o fez e ative o sininho para continuarmos crescendo juntos nessa jornada de autoconhecimento e transformação. Lembre-se, a mudança começa em você. Até o nosso próximo encontro.